Se você quer ter um 2023 ainda melhor do que 2022, fica aqui com a gente vai te mostrar tudinho que você precisa saber para isso acontecer. Exato. Então esse vídeo ele é fundamental para você chegar em 2023 super diferente do que você foi em 2022. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Hoje Falamos de Amor. Hoje vamos falar um pouco sobre planejamento, né? A gente acredita que o que faz realmente a diferença na nossa vida, né, no geral, até no nosso dia a dia, na nossa rotina, é planejamento e execução. Juntar os dois é que às vezes é o grande conflito, né? É muito difícil. Tem gente que planeja muito e não executa nada. Sim. E tem gente que executa muito e não planeja nada. Exatamente. Então, já ouvi, né, de muita gente. Eu sei de tudo. Saber eu sei de tudo, mas na hora de fazer eu não consigo. Exato. Se você é essa pessoa, continua aqui nesse vídeo até o final, que a gente com certeza vai te ajudar. Gente, vamos lá. Você não pode começar 2023 cometendo os mesmos erros que você cometeu em 2022. Isso é o primeiro ponto. Uhum. Então, Rafa, no nosso relacionamento aqui, a gente teve muita briga em 2022 por conta do trabalho do meu parceiro. Uhum. Ele passava muito tempo no trabalho, a gente não se via tanto, a gente não viajava muito, a gente não tinha coisas em comum para poder fazer durante a semana. E isso foi um grande problema. Você, pequeno polegar, vai chegar em 2023 da mesma forma? Não. E é por isso que a gente falou. Você precisa chegar em 2023 com um planejamento e uma execução para que esses erros de 2022 não aconteçam mais. Então vamos lá, primeira coisa, pega aí o seu bloquinho, seu lápis e anota aí. O que aconteceu em 2022 que vocês não querem que aconteça em 2023? Perfeito. Faz um balanço aí. Primeiro ponto é esse. Olha, o que aconteceu de ruim foi que a gente não teve tempo junto, nós não fomos a um restaurante novo, a gente não viajou, a gente não planejou nenhuma viagem. Pode ser? Pode ser. Então, vamos dar um exemplo aqui prático para vocês. Se a gente fosse fazer isso com a gente mesmo, eu acho que a gente poderia colocar que em 2023 a gente vai conhecer mais lugares aqui da nossa redondeza. Exato. Que a gente não fez esse ano, porque esse ano a gente escolheu viajar mais para fora. Exato. E agora 2023 a gente quer conhecer mais os arredores daqui. Perfeito. E isso é um planejamento. Só que para todo planejamento você precisa ter um plano de execução. Um plano de ação, né? Exato, um plano de ação. Então, se a gente pensou, eu e Joyce aqui, a gente pensa nisso agora, nós queremos viajar nas redondezas aqui, do estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro? Sim. Então a gente já limita. O que é redondeza? Estado do Rio de Janeiro. Sim. Tá, mas quais lugares do estado do Rio de Janeiro a gente vai viajar? Já é um outro ponto. Sim. Quanto que a gente pode investir, né, e usar de bufunfa nessas viagens? Sim. R$1.000? Não sei. E aí a gente precisa organizar esses pontos. Então, para você chegar em 2023 bem, primeiro ponto é que colocar quais pontos vocês erraram em 2022. Segundo ponto, como vocês farão para solucionar esses problemas em 2023 e quais são as estratégias que vocês vão usar para poder chegar nesse resultado. Então, você já entendeu que você precisa olhar para 2022 e ver o que vocês erraram. Então, retrospectiva dos pontos que não foram legais. Um balanço dos pontos que não foram legais. E você já entendeu que você precisa pensar em... O que você quer de diferente? Exato. Em 2023. Perfeito. Então, a gente já entendeu isso no vídeo. Sim. Só que só isso resolve? Não. Porque não adianta planejar e não fazer nada de fato. Exato. E aqui, gente, a gente tem duas pessoas assim. O Rafael, ele planeja muito bem. Tanto que, acho que na maioria das viagens, você planejou mais do que eu.
e eu sou mais executadora. Exato. Só que planejar demais ou executar demais não é legal também. É importante a gente ter esse equilíbrio. Então, o Rafael, ele tá aprendendo a planejar e a executar, e eu tô aprendendo a executar e também planejar, que também é muito importante. Então, até aqui você entendeu o que dá para você planejar. E agora para executar? Agora a gente parte para o plano de ação, realmente para um planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? É você pegar todos os recursos que você precisa para realmente colocar aquilo em prática. E aí montar o seu plano de ação. O plano de ação, ele é em cima, né? É um plano ali de como que eu vou fazer. Então, vou dar um exemplo. Bom, esse ano a gente quer viajar pelo Rio de Janeiro. Qual vai ser o nosso plano de ação? O que a gente precisa? A gente precisa saber quanto que a gente vai gastar, a gente precisa dos lugares, a gente precisa das datas e a gente precisa juntar dinheiro. Bom, vamos lá então. As datas e os lugares, pra gente, por exemplo, é tranquilo. Então, o principal que a gente precisa ver agora é o dinheiro. Quanto que a gente vai gastar? Então, dentro do que a gente vai gastar, a gente quer viajar em maio e em setembro, por exemplo. Quanto que a gente precisa juntar até maio, quanto que a gente precisa juntar até setembro. Fiz o planejamento e aí como que eu vou fazer isso? Onde que eu vou colocar? Eu vou colocar num CBI dentro do banco? Eu vou sacar o dinheiro e colocar dentro de uma bolsinha? Como que eu vou fazer? Quanto que eu vou tirar por mês? Então eu vou tirar tanto, vou colocar em tanto lugar e aí a gente vai fazer isso até aquele mês. Fomos lá, viajamos, depois a gente faz a mesma coisa até o outro mês. Isso é plano de ação, é como fazer. Não adianta só saber o que fazer, mas também como fazer. Exato. Que muita gente fala, eu quero juntar dinheiro. Tá, mas você não sabe como juntar dinheiro, você só quer juntar dinheiro. Sim. E aí, toda vez que você junta o dinheiro, você usa esse mesmo dinheiro que você juntou em outra coisa. E aí você precisa pensar, poxa, eu preciso juntar dinheiro para tal objetivo. Sim. Que é diferente. E juntar, quando você também coloca, né, um valor fechado, eu acho que isso ajuda muito. Então, por exemplo, todo mês eu vou guardar R$200. Então, assim, aquilo é um compromisso seu. Exato. Então, você não... o que sobrar eu vou guardar. Não, eu vou guardar R$200 até maio. E olha, vídeo muito bom. Se você, em 2023, você vai casar, você precisa de um planejamento de ação muito bem estruturado. Sim. Porque hoje mesmo eu abri uma caixinha na Hoje e aí teve uma pergunta lá, poxa, faltam acho que 1 ano pra gente casar. Foi exatamente isso. Falta 1 ano pra gente casar, só que a gente ainda não tem o dinheiro suficiente. E aí, esse vídeo aqui é um vídeo onde a pessoa ela vai ter uma noção de um planejamento de ação para que daqui a 1 ano ela consiga chegar no objetivo dela. Exatamente. Então, Entende? daqui a 1 ano a gente precisa ter quanto? Exato. Vamos supor que a gente precisa ter 20 mil daqui a 1 ano. O que a gente vai fazer? Quanto que a gente consegue guardar do nosso dinheiro? A gente só consegue guardar R$1.000. Poxa, a gente precisa, então, para 2.000, a gente precisa de... Mais 8 mil. Então, assim, se bater 1 ano, vai ficar faltando 8 mil. Exatamente. Então, a gente precisa fazer 8.000 a mais. O que dá pra gente fazer? Dá pra, de repente, a gente vender quentinha? Vender biscoito? Vender doce em algum lugar? Né? Dá pra gente fazer um extra com algum tipo de trabalho? Exato. Dá pra procurar alguma coisa online? Dá pra, né? E aí você vai... o plano de ação, ele... isso aqui que a gente está fazendo, a gente está planejando. O plano de ação é quando você estrutura. Então, Exato. Você já sabe onde você vai trabalhar, você já sabe como é que vai ser tudo, você já tem tudo que você precisa. E aí você vai realmente lá e executa. Exato, porque a execução, gente, ela precisa ser direcionada. Não adianta, por exemplo, eu falar, eu quero ir para Portugal de barco. Legal? Esse exemplo acho que vai ser bom. Eu quero ir para Portugal de barco. Se eu chegar no canal Macaé Campos aqui, que é um rio daqui da cidade, e colocar meu barco ali, eu vou chegar em Portugal? Não. Não vou. Então eu preciso saber qual direção tem que ir,
como que eu vou navegar, para onde eu tenho que velejar, quais os possíveis problemas que eu vou encontrar no caminho. Mas até mesmo para eu saber quais problemas eu vou encontrar no caminho, eu preciso saber qual caminho que eu vou percorrer. Não adianta eu pensar, no meu casamento eu terei problemas. Tá, mas você não sabe para onde o seu casamento está indo. Sim. Então como que eu vou meio que ter uma ideia dos problemas que eu posso ter? Exato. No planejamento do casamento, vocês terão problemas. Só que quais são os problemas que a gente vê na estrutura do planejamento de casamento? Quantos convidados, sobrecarga da mulher, quais convidados a gente chama, quantas pessoas serão, qual comida vai servir. Então, assim, são esses problemas. E aí, se eu quero chegar em 2023 e ter isso bem planejado para que eu tenha sucesso nesse planejamento, o que eu preciso fazer? Ter um plano de ação para eu poder minimizar as chances de dar ruim, de ter um problema. Sim. Então, gente, não chegue em 2023 à deriva. Coloca o seu barquinho na direção que ele tem que seguir. Sim. E principalmente, né, fazendo diferente ou desenvolvendo o que você já fez até aqui. Exato. Porque o nosso objetivo é sempre que a gente continue avançando, né? Avançando. Então, eu acho que final de ano dá muito essa sensação, assim, né? De recomeço, de novas possibilidades. Claro que isso, na verdade, assim, todo dia é uma nova oportunidade, né? Toda semana é uma nova oportunidade. Exato. Mas eu acho que o ano novo, eu acho que ele traz isso mais... É muito aquele ano novo, vida nova. Sim. Só que eu acho que o ano novo ele é muito perigoso. Inclusive, acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Porque no ano novo a gente planeja muito. Sim. Mas a gente planeja o que a gente quer, não como a gente vai chegar naquele resultado. Sim. E nem se as metas são congruentes, né, umas com as outras. Exato. E tal. Tem gente que vai fazer meta e aí fala que quer virar fitness, quer ser promovida no trabalho, quer comprar uma casa, quer tirar a carteira de motorista, quer... né? Tudo bem, ótimo você querer isso, mas tudo isso é possível em um ano? Exato. Não. O que dá para eu fazer em um ano? Quais serão as minhas prioridades? Mas isso já é papo para um outro vídeo, né? Outro vídeo, total. Gente, então se vocês gostaram desse vídeo, coloca aqui embaixo o que vocês mais gostaram, o que vocês vão mais aplicar aí nesse fim de ano. Comenta pra gente qual é o principal ponto de 2022 que você não quer repetir em 2023 e como que você vai fazer para que isso não se repita. Beleza? Então, gente, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, vamos bater a nossa meta de 1000 inscritos e a gente espera você no próximo vídeo.